Esse seriado é Mad Men. Depois que a última temporada estreou no ano passado, Mad Men acabou se tornando uma das minhas séries preferidas, se não a minha favorita. E mesmo sendo uma série premiada e aclamada, percebi que não é uma série muito conhecida pelo público. Então, sem mais delongas, eu apresento a genialidade de Mad Men. Mad Men conta a história de um grupo de pessoas que trabalha na agência de publicidade Sterling Cooper, situada na Madison Avenue, em Nova York. O protagonista da história é Donald Draper, que é um executivo extremamente eficaz e dedicado ao seu trabalho, sendo assim um dos publicitários mais bem conhecidos de Nova York. This handsome fellow is Don Draper, the best creative director in New York. Well, at least the building. Pleasure to meet you. Mas com o passar da história a gente vê que ele tem hábitos difíceis de largar e possui um passado muito complicado. Mas é óbvio que ele esconde tudo isso atrás do sucesso que ele tem. Outra pessoa que a gente pode chamar de protagonista é Peggy Olson, que acaba sendo uma pessoa muito inocente, já que mergulhou de cabeça nesse ambiente urbano de Nova York. Why is it that every time a man takes you out to lunch around here, you're the dessert? A gente é introduzido no ambiente da Sterling Cooper pelo ponto de vista dela, já que a história começa no primeiro dia dela como uma secretária. Mas digamos que o principal protagonista desse seriado inteiro é o período em que se passa, que nesse caso são os anos 60. Eu certamente não vivi nos anos 60, mas olhando para figuras antigas das pessoas e das cidades, dá pra ver que o tom da década foi capturado de uma forma muito fiel. Era um ambiente onde todo mundo fumava, todo mundo bebia, uma época onde o racismo e o machismo eram coisas bem evidentes. E é certamente muito interessante ver como essa dinâmica muda ao longo dos anos. E a gente acaba vendo essa sociedade se transformando aos poucos. Isso me faz lembrar o filme Forrest Gump, onde Forrest também acompanha as mudanças da sociedade, conhece algumas pessoas importantes, como o presidente, e até participa de protestos. O Forrest no filme acaba influenciando as pessoas e os eventos sem querer. Em Mad Men esse tipo de coisa nunca acontece. Os personagens do seriado são influenciados pela época, é claro, mas quando eles escutam a notícia sobre a morte de alguém ou de um evento revolucionário, eles sempre escutam essas notícias por meio da televisão, do rádio ou do jornal. Eles nunca estão lá para presenciar esse evento. Eles fazem parte da campanha do Nixon, mas eles nunca cumprimentam ele. Nenhum personagem que a gente conhece acaba virando uma pessoa importante como a Jackie ou a Marilyn, e sim acabam copiando o estilo delas. Jackie? Marilyn? Jackie? Marilyn? Well, Marilyn's really a Joan, not the other way around. É um seriado onde os personagens não influenciam a década, e sim a década que influencia os personagens. O que me traz um dos melhores aspectos desse seriado, que são os personagens. Sem dúvida, Mad Men tem um dos melhores elencos que um seriado pode ter. Personagens como Roger Sterling, Ken Cosgrove, John Holloway, Burt Cooper e muitos outros acabam sendo personagens muito marcantes. E que é por causa dos diálogos e das atitudes deles que são muito naturais, a gente consegue ficar imerso nesse ambiente da agência. Just a minute. What do you want? Nothing. You came over to me. You opened the door. E é por causa desse aspecto que toda a estrutura do enredo acaba se modificando. Em outros seriados é comum ver o que a gente em inglês chama de plot-driven story, que é uma história que dá ênfase na trama, na maneira como ela se desenvolve. Já em Mad Men isso é bem diferente. Em Mad Men temos um character-driven plot, que é uma história que dá ênfase nos personagens, onde a gente acaba sabendo tudo sobre as motivações deles, o jeito que eles pensam e como eles agem. Ou seja, a história desse seriado acaba andando no mesmo ritmo que a história desses personagens se desenvolve. E esse talvez seja o motivo pelo qual muitas pessoas acabam desistindo do seriado. Já que a história não se foca na narrativa, ela acaba se tornando mais lenta, e por isso dá a impressão de que não acontece muita coisa nesse seriado. Mas por outro lado, esse modelo acaba gerando episódios muito interessantes e fantásticos, como The Suitcase, que é inteiramente focado em desenvolver a relação entre dois personagens. You don't have to be here. I do have to be here because of some stupid idea from Danny, who you had to hire because you stole his other stupid idea because you were drunk. Don't get personal because you didn't do your work. E uma das coisas que eu admiro bastante nesse seriado é a capacidade de expor informações de um modo sutil. Ou seja, ele não expõe informações de maneira óbvia através de diálogos como outros seriados fazem, mas sim só pela atuação dos personagens ou pelo posicionamento da câmera, ou até mesmo fazendo paralelos com episódios anteriores, você consegue entender a motivação do personagem e o que ele quer dizer com isso. The great moments in any drama are the parts that defy words, they defy being written about, and when people start jabbering about the experience, they can't put their finger on it, you know? But I'm also kind of proud about it because you're going out on a limb to say, I'm going to tell this story visually. Do you care if people get it wrong? They never get it wrong. They always get it, that they bring their own thing to it. That's always a surprise.
E por mais que eu tente analisar o seriado e encontrar o verdadeiro motivo de eu amar cada episódio dele, tudo nele se resume a isso. When a man walks into a room, he brings his whole life with him. Exato. Mesmo com comentários extremamente inteligentes sobre o capitalismo e a propaganda, esse é o ponto forte do seriado: lidar com pessoas. Mostly in creative people, I look for a deep insight into human nature, because I think the real basis for persuasion is to understand what motivates a man. E tudo isso acaba contribuindo bastante para a mensagem de Mad Men, que é para mostrar a influência que a publicidade exerce na nossa vida e no mundo. Isso nos leva a outro quesito importante que o seriado quer transmitir. It's a story about people trying to do the best they can with what they have, which is in many ways the American dream. But again, the wonderful irony of the whole thing is that these are people whose job is to define and sell happiness. And the fact that they are unclear as to their own happiness is the beautiful irony. And that's what I love about the show. The fact that it sits in that place where it really explores that irony. Ou seja, resumindo, Mad Men é um seriado sobre pessoas que tentam vender felicidade a outras, mas que nesse processo acabam tendo as próprias vidas desmoronadas. E essa é a genialidade de Mad Men.